Há um momento em algum lugar entre uma inspiração e uma expiração, quando a mente se suaviza e o coração fala mais alto. Nesse espaço, você pode quase ouvir a verdade que tem perseguido por anos. O que você tem buscado já é seu. Não em algum futuro distante. Não em uma versão de você que seja melhor ou mais preparada, mas aqui, no núcleo silencioso de quem você é. E ainda assim, eu conheço a exaustão que você carrega. O peso invisível de sempre tentar, sempre se esforçar, sempre se corrigir para que o sonho finalmente possa se realizar. Não é porque você está quebrado. Não é porque você está faltando algo. É porque você foi ensinado a lutar pelo que só pode chegar quando você se entrega a isso. Neville Goddard chamou isso de viver no fim, não como uma técnica que você se força a fazer, mas como um retorno à sua posição natural como criador. Em algum momento ao longo do caminho, você aprendeu a tratar a vida como uma batalha, lutando contra a velha realidade, defendendo seu sonho contra a dúvida, tentando dominar o mundo para que concordasse. Mas a criação não nasce da luta com o que é. Emergem quando você habita o que será, até que se solidifique em fato sem a sua interferência. Um pintor não fica diante da tela se perguntando se a pintura é possível. Antes do primeiro traço, toda a obra já existe dentro deles. Cada cor, cada linha, cada sombra já foi vivida na mente, e assim a mão se move sem esforço. Isso não é fingimento. É criação do único lugar onde a criação sempre começa, dentro. E a ciência afirma o que os místicos sempre souberam. Bruce Lipton nos lembra que a mente subconsciente governa 95% do nosso comportamento. É o executor silencioso, moldando nossas manhãs, nossas escolhas e nossas respostas sem que percebamos. Quando você o impressiona com a sensação do desejo realizado, ele aceita essa sensação como normal e começa a executá-la automaticamente. O corpo se move de maneira diferente. As palavras que você escolhe mudam. Você nota oportunidades onde antes não via nada. Não é mágica, não é coincidência. É o alinhamento natural de quem você aceitou ser e o que o mundo agora deve refletir de volta. Então hoje, convido você a deixar de lutar. Parar de fugir do seu próprio poder como se fosse algo frágil que pudesse desaparecer. Parar de tratar seu sonho como um estranho não cooperativo que você precisa convencer. Viver no final é a coisa mais natural do mundo, porque é a única coisa que sua alma realmente reconhece como real. Quando você se lembra de quem você é, quando retorna a esse estado interior como se nunca tivesse saído, a tensão se dissolve, a espera se dissolve. E o que resta é um conhecimento tranquilo e constante. O fim já está vivo em você. E você está simplesmente permitindo que ele chegue. Há um tipo particular de fadiga que não vem do corpo, mas da mente. É o peso de sempre alcançar, sempre segurar, sempre ajustar, como se a vida que você deseja fosse um animal selvagem que você deve manter na coleira ou ele fugirá. Você pode acordar a cada dia com uma pressão silenciosa para manter-se positivo, para monitorar cada pensamento, para defender seu sonho da menor sombra de dúvida. E ainda assim, essa tensão é o sinal de que você não está vivendo no final. Você ainda está tentando chegar lá. Neville Goddard virou essa crença de cabeça para baixo. Quanto mais esforço você sente que deve fazer, mais longe você está do estado em si. O estado realizado é sem peso. É a exalação suave após uma longa respiração. Não o peito apertado que se pergunta se está fazendo o suficiente. Pense em uma corda em suas mãos, puxada com força por alguma força invisível do outro lado. Você acredita que se soltar, tudo desmoronará. Mas na verdade a corda te conecta apenas à velha realidade, aquela com a qual você tem lutado por anos. Cada puxada mantém você preso em um concurso que não pode lhe trazer o que você quer, porque o que você quer não vive do outro lado da resistência. Vive no momento em que você solta a corda. Sinta isso no seu corpo. A súbita ausência de tensão. Os braços descendo. O espaço no seu peito se abrindo. A criação flui através desse espaço. Quando você para de tentar dominar o que é, você entra no que será.
A mudança não está na força, mas na identidade. Você não é mais aquele que tenta mudar as circunstâncias. Você é aquele que simplesmente vive a partir do novo fato. Assim como um ator não se esforça para acreditar que é o personagem, mas habita o papel de tal forma que, mesmo fora do palco, seus gestos e tom carregam a verdade disso, você também pode dissolver a linha entre imaginar e viver. A cena que você mantém dentro de si torna-se tão real para você quanto o chão sob seus pés. E nessa certeza silenciosa, o esforço é substituído pela inevitabilidade. Identidade. Sobre vontade. Há uma diferença entre manter um estado com pura força e simplesmente ser esse estado. A força de vontade pertence ao reino da luta. É a vigilância constante, a medição do seu próprio desempenho, os lembretes mentais para manter-se positivo, mesmo quando seu mundo interior se sente perturbado. Essa abordagem pode trazer breves momentos de alinhamento, mas não pode sustentar a vibração do desejo realizado. Por quê? Porque a força de vontade se esgota. É um músculo que se cansa. Mas a identidade é quem você é mesmo quando não está pensando nela. Neville Goddard falou sobre essa verdade quando disse que você não precisa manter o fim. Você é o fim. Quando você vive a partir do fim, isso não é mais algo que você tenta manter no lugar. Torna-se a base invisível de cada respiração, cada escolha, cada gesto. Você não está acordando se perguntando como mantê-lo vivo. Você está acordando nele, passando pelo seu dia como alguém que já possui o que antes buscava. Não há ato a lembrar, nem papel a forçar. Fundiu-se com você. Considere um ator que se prepara para um papel exigente. O ator permite que o papel penetre nas profundezas, até que seus maneirismos, postura e até mesmo a maneira como respira reflitam naturalmente o personagem. Eles não precisam atuar, eles simplesmente são. Da mesma forma, quando você habita o eu que já vive em seu desejo realizado, você para de ensaiar a abundância e começa a respirá-la. Você para de tentar convencer o mundo, ou a si mesmo, e começa a existir como aquele para quem o desejo já é um fato. Quando a identidade muda, todo o resto segue sem a pressão do controle. As decisões que você toma, as oportunidades que você reconhece, a maneira como você se comporta, tudo começa a se alinhar com a nova autoimagem. Não se trata de forçar sua mente a lembrar uma verdade. Trata-se de se tornar a verdade de tal forma que esquecê-la seja impossível. Você descobrirá que quanto mais você soltar a manutenção do estado através do esforço, mais facilmente o estado o mantém. Há uma barreira silenciosa e sutil que muitas vezes passa despercebida. A voz da lógica, falando com o tom da razão, mas servindo como o guardião da velha realidade. Diz-lhe por que as coisas ainda não podem acontecer, por que são necessários mais passos, por que o timing não é o certo, por que as evidências devem vir primeiro. À primeira vista, isso soa responsável, racional, até protetor. Mas por trás disso está uma verdade simples. Enquanto você precisar de razões para acreditar, ainda estará vivendo fora do desejo realizado. A mente se torna um tribunal, e seu sonho está em julgamento, sempre precisando de provas antes que possa ser permitido existir. Neville Goddard entendeu isso, e ofereceu o antídoto mais simples, mas também o mais radical. Assuma o fim sem condições. A lógica exigirá sinais visíveis, e o eu realizado descansará em uma certeza invisível. Isso não é descuido. É domínio sobre o antigo padrão que insiste na sequência de causa e efeito. Na verdade, você está invertendo a sequência, começando com o efeito na imaginação para que a causa apareça em forma. Esta pergunta contorna a mente lógica e o convida diretamente à assinatura emocional do fim. Você pode notar seus ombros relaxarem, sua respiração se aprofundar, uma calma silenciosa se movendo pelo seu corpo. Esse é o estado onde a criação começa, não na negociação interminável com os fatos, mas na aceitação silenciosa do que já é verdadeiro dentro de nós. A lógica serve ao mundo que você pode medir,
Mas a manifestação começa no mundo que você pode sentir. Para viver no desejo realizado, você deve estar disposto a deixar a lógica no banco do passageiro enquanto a fé e a imaginação dirigem. Isso não é uma rejeição da razão, mas um reconhecimento de que a razão só pode confirmar o que já existe. E quando o estado se tornou sua morada, a lógica eventualmente encontrará toda a prova que estava esperando. Não porque você a convenceu, mas porque você viveu além dela até que a prova aparecesse. Por trás de cada pensamento que você escolhe e de cada ação que você toma, há uma corrente mais profunda que o move, a mente subconsciente. A pesquisa de Bruce Lipton nos lembra que essa camada invisível governa 95% do nosso comportamento. Não é um armazenamento passivo de memórias e hábitos. É o executor silencioso, realizando os programas impressos nele, sejam eles úteis ou não. É por isso que a mudança muitas vezes parece elusiva. Você pode conscientemente querer algo, mas se o subconsciente mantiver uma imagem diferente de quem você é, ele continuará a recriar essa versão na sua realidade sem resistência ou questionamento. Neville Goddard conhecia essa verdade muito antes da ciência lhe dar uma linguagem. Seus ensinamentos revelam que o subconsciente aceita como fato qualquer sentimento em que você consistentemente habite. Ele não discute, não negocia. Uma vez que você o impressiona com o estado final, não como um desejo, mas como uma realidade interna vivida, ele começa a rearranjar seu mundo para corresponder. Isso não é força. Não se trata de vigiar constantemente sua mente. Trata-se de permitir que o estado desejado se aprofunde tanto que se torne a base indiscutível do seu ser. Um dos momentos mais potentes para envolver esse executor silencioso é no espaço logo antes do sono. Nesse crepúsculo da consciência, quando a mente crítica se aquieta, o subconsciente está mais receptivo. 5 minutos imerso na cena realizada, sentindo seu calor, ouvindo seus sons, respirando dentro dela, podem alcançar as camadas que o esforço diurno não pode tocar. Com o tempo, essa saturação noturna reescreve as configurações padrão da sua identidade, de modo que você comece a acordar como aquele que já tem, em vez de aquele que ainda está lutando. Quando o subconsciente aceita uma nova verdade, ele não pede lembretes. Não precisa da sua supervisão constante. Assim como o corpo digere os alimentos sem sua instrução, o subconsciente começa a realizar sua suposição interna sem esforço. Suas palavras mudam. Sua postura muda. Você reconhece oportunidades que antes ignorava. Não é um milagre repentino, é o desdobramento silencioso e inevitável de uma autoimagem que finalmente foi alinhada com seu desejo. E quando isso acontece, o mundo não tem outra escolha senão seguir. Se viver no final fosse sem esforço, você permitiria agora? Verifique o comentário fixado e veja por que já pode. Há uma ironia silenciosa na maneira como às vezes abordamos a mudança. Acreditamos que, ao lutar contra o que não queremos, o enfraquecemos. No entanto, a verdade é o oposto. Toda vez que você luta contra uma condição indesejada, você derrama atenção nela. E a atenção é alimento. Quanto mais você luta contra o que não gosta, mais enraizado isso se torna, porque você está mantendo isso vivo na sua consciência. Na linguagem da manifestação, a resistência não é a ausência de desejo, é o ato de energizar a própria realidade que você deseja deixar para trás. Neville Goddard ensinou que você não pode remover o velho se o opuser. Você só pode substituí-lo habitando o novo. Resistir o indesejado é afirmar continuamente sua presença. É como regar ervas daninhas, enquanto ignora a semente que você plantou. Você pode não ter a intenção de alimentá-las, mas o ato de voltar a elas, pensando nelas, discutindo-as, sentindo seu peso, as mantém florescendo. A lei da consciência responde não ao que você rejeita, mas ao que você aceita como real dentro de si mesmo. A mudança ocorre quando você esgota a resistência e alimenta a cena interior em vez disso. Isso não é uma negação do que aparece diante dos seus olhos,
mas uma decisão de se ancorar na verdade invisível que você escolheu. Você não precisa consertar a velha realidade. Você permite que ela desapareça ao não sustentá-la mais com seu foco. Assim como uma nova planta tomará conta do solo quando cuidada consistentemente, seu estado escolhido substituirá silenciosamente o antigo quando se tornar o centro de sua vida interior. É por isso que o desejo realizado deve ser sentido com a maior frequência e riqueza possível, sem a interferência de verificar, questionar ou medir o progresso. Cada vez que você entra na cena interna, cada vez que sente sua textura e calor, você está dando vida à única realidade que deseja conhecer. E da mesma forma, toda vez que você retorna à batalha com o que é, você está adiando o momento em que isso se dissolve. A escolha, momento a momento, não é entre querer e não querer, mas entre alimentar o que passou e alimentar o que já é seu por dentro. A consistência emocional vence o controle mental. Muitas pessoas abordam a manifestação como se a mente fosse o motor principal, pensando que devem manter apenas pensamentos positivos, policiando cada ideia que passa por sua consciência. Mas os pensamentos, por mais disciplinados que sejam, não podem sobrepor um estado emocional contraditório. Você pode repetir afirmações, visualizar perfeitamente e ainda sentir uma corrente subjacente de dúvida ou indignidade. E é essa assinatura emocional, não o pensamento polido, que o subconsciente toma como verdade. A vibração em que você vive consistentemente é muito mais influente do que as palavras que você diz ocasionalmente. Neville Goddard enfatizou que o sentimento do desejo realizado é o segredo. Esse sentimento não é uma explosão de excitação que desaparece quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É um clima interno constante. Assim como o corpo tem uma temperatura de repouso, a alma carrega uma vibração de repouso. E quando essa vibração corresponde ao seu desejo realizado, a realidade externa começa a se reorganizar em alinhamento. Não é a euforia ocasional que molda seu mundo, mas o estado ao qual você retorna repetidamente sem forçá-lo. Há um poder silencioso em sustentar o tom emocional da realidade desejada até que ela se torne comum. Isso não significa manter uma intensidade constante de alegria, mas sim viver na certeza suave de que você já é quem desejava se tornar. Para alguns, essa mudança levou a transformações na vida que surgiram sem alarde, quase como se o mundo estivesse simplesmente alcançando o que já era. Quando suas emoções se estabilizam na frequência do fim, a mente não precisa mais controlar ou micromanagear o processo. Os pensamentos tornam-se cooperativos, em vez de combativos. A inspiração surge naturalmente, não como uma exigência. E o que antes parecia uma batalha para manter a mentalidade correta, torna-se um simples ato de viver na verdade emocional que você escolheu. A mente segue onde o coração repousa. O corpo age em harmonia com o que sente ser real. E a realidade reflete não o esforço de controle, mas a facilidade da consistência. O mundo reflete, nunca lidera. É uma das ilusões mais persistentes. A crença de que o mundo exterior deve mudar primeiro antes que você possa se sentir diferente por dentro. Essa maneira de viver mantém você em um estado constante de espera, porque o mundo exterior só pode refletir o que você já possui dentro de si. Esperar que ele lidere é como ficar diante de um espelho, franzindo a testa para seu reflexo e insistindo que ele sorria primeiro. O reflexo não pode se mover à sua frente. Ele é obrigado a seguir. Neville Goddard ensinou que o mundo não é nada mais do que você mesmo projetado para fora. Cada circunstância, cada encontro, cada padrão repetido é uma projeção do estado interior que você aceitou como verdadeiro. Esta não é uma teoria para ser debatida, mas uma lei para ser vivida. Quando você entende que nada externo tem o poder de iniciar sua mudança, você para de correr atrás das condições e começa a moldá-las em sua origem, dentro da consciência. A vida é generosa com lembretes, mesmo que nem sempre sejam confortáveis. Um atraso, uma rejeição, um desafio inesperado podem servir como espelhos,
mostrando onde você saiu da linha com o estado escolhido. Estas não são punições, mas reflexões. E quando você os vê como tal, você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um participante da criação. Você reconhece que, da mesma forma que um espelho não pode alterar sua aparência sem o seu movimento, o mundo não pode se alterar sem a sua mudança de ser. Quando você começa a usar cada evento externo como um sinal para reentrar na sua realidade interior, o espelho se torna um aliado, em vez de um obstáculo. Você não está mais esperando por provas para se sentir realizado. Você está carregando a realização de tal forma que a prova se torna inevitável. E dessa forma, o mundo exterior deixa de parecer um guardião dos seus desejos e começa a se revelar como um eco fiel do eu que você já escolheu ser. Pare de esperar. Comece a ser. Esperar é uma das formas mais sutis de adiamento. Ela se veste de paciência, mas por trás disso muitas vezes está a crença de que o que você deseja ainda não é seu. Você observa sinais, mede os dias e verifica o progresso como se sua realização estivesse viajando em sua direção de alguma distância remota. No entanto, cada momento passado no modo ainda não é um momento vivido fora da realidade que você busca. Neville Goddard deixou claro: o estado de espera é o estado de carência, e a lei só pode trazer mais do que você está sendo agora. Há um colapso do tempo que ocorre quando você habita o fim completamente. Nesse estado, você não é mais a pessoa que se esforça para alcançar um objetivo. Você é a pessoa para quem o objetivo já é um fato. A mudança é silenciosa, mas absoluta. Seu discurso muda, suas escolhas se transformam, e a energia que você carrega começa a sinalizar para a própria vida que você não está mais no caminho em direção ao seu desejo, mas vivendo a partir dele. É por isso que aqueles que incorporam profundamente o desejo realizado frequentemente veem mudanças aparecerem sem o esforço da busca, porque a realidade simplesmente está alcançando o estado que eles já ocupam. Imagine viver um dia inteiro como seu eu realizado, não fingindo, não atuando, mas respirando, falando e movendo-se como alguém que já está completo. O mundo pode ainda não ter se rearranjado completamente, mas o mundo interior terá se transformado. E quando o mundo interior se transforma, o exterior não tem escolha a não ser seguir. Dessa forma, cada momento deixa de ser uma contagem regressiva para um evento futuro e se torna uma expressão viva da realidade desejada. Quando você para de esperar, você para de afirmar a ausência. Quando você começa a ser, você afirma a presença. E a presença é o único tempo e lugar em que a criação pode ocorrer. A versão realizada de você não procura sinais. Ela é o sinal. E a partir desse ponto de vista, o que você antes desejava se torna simplesmente a representação natural do eu que você decidiu incorporar. A criação na imaginação tem sua própria inteligência. Uma vez que você tenha formado uma cena interna clara que implique seu desejo realizado, seu papel é deixá-la respirar, permitir que ela se instale nas camadas mais profundas da consciência, sem interferência constante. No entanto, muitos caem no hábito de revisitar a cena com o impulso de ajustá-la, corrigi-la ou avaliá-la. Isso é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar seu progresso. O manuseio constante interrompe sua capacidade de enraizar. Neville Goddard enfatizou a importância de escolher uma cena simples que existiria se seu desejo já fosse um fato, e então repeti-la em sua mente sem alteração. É a permanência emocional da cena que impressiona o subconsciente, não a variedade ou complexidade de seus detalhes. Quando você continua reimaginando ou refinando, você mantém o desejo em um estado de tornar-se em vez de ser. Mas quando você retorna à mesma cena com o mesmo sentimento, você aprofunda sua impressão até que ela se torne a realidade indiscutível do seu mundo interior. Pense em assar pão. Uma vez que a massa é colocada no forno, o calor começa seu trabalho invisível. Se você continuar abrindo a porta para verificar ou remodelar a massa no meio do processo,
Você perde o ambiente estável que ela precisa para crescer. Da mesma forma, sua cena mental requer um período de consistência ininterrupta. Quanto menos você mexer com isso, mais naturalmente ele se integrará à sua identidade, até que não pareça mais uma cena que você visita, mas uma vida que você habita. Deixar a cena acontecer sem editar é um ato de confiança. Confiança na lei, confiança na sua imaginação e confiança no eu que você escolheu ser. Isso sinaliza ao subconsciente que não há mais nada a consertar, nada a esclarecer. O momento em que você para de recriá-lo é o momento em que você começa a viver a partir dele. E a partir daí, o mundo exterior começa seu trabalho silencioso de se rearranjar para corresponder à realidade que você já aceitou internamente. A naturalidade é a prova final. Há um momento em cada desejo realizado em que você não o considera mais um desejo. Essa mudança para a naturalidade é o sinal mais certo de que a manifestação é inevitável. Neville Goddard costumava dizer que o dia em que você parar de se perguntar quando isso vai acontecer é o dia em que você realmente entrou no estado. A mente questionadora relaxa e o sentimento de normalidade toma seu lugar. Naturalidade não significa indiferença, e não significa esquecer seu sonho no sentido de perdê-lo. Significa que você o vestiu internamente tantas vezes, de forma tão vívida, que não parece mais uma adição à sua vida, parece a própria vida. As emoções ao redor disso são constantes e naturais. Você não verifica sua chegada porque, em seu mundo interior, ela já está presente. É quando o subconsciente aceitou plenamente a nova identidade, e suas ações, palavras e percepções fluem dela sem esforço deliberado. Considere os momentos da sua vida em que algo que antes parecia extraordinário, mas depois se tornou normal. Uma nova casa, um relacionamento, um emprego. No começo, pode ter parecido emocionante e desconhecido. Com o tempo, isso simplesmente se tornou parte do seu ritmo. Algo pelo qual você passa sem atenção constante. Seus desejos seguem o mesmo caminho quando plenamente incorporados. Eles passam de uma sensação de pico para uma sensação de horizonte estável. Esta é a marca de que o estado está completo. Quando um objetivo se torna natural para você, a confirmação do mundo exterior é apenas um reflexo do que você já sabe ser verdade. Você não se apega a isso, você não ensaia isso, e você não tenta mantê-lo no lugar. Ele vive em você como um fato sem esforço, e nessa naturalidade, a lei se move sem resistência. O extraordinário torna-se ordinário, e nessa ordinariedade reside a verdadeira magia, o conhecimento silencioso e inabalável de que nunca poderia ser de outra forma. Descanse no fim. Ele cuidará dos meios. Chega um ponto nesta jornada em que você não está mais correndo, não está mais procurando e não está mais questionando o caminho à frente. Você se encontra em um lugar dentro de si mesmo que parece calmo, mas imensamente vivo. É o reconhecimento de que, uma vez que você reivindica o fim como uma verdade viva dentro de si, a própria vida começa a tecer os passos, não porque você a força a fazê-lo, mas porque ela não tem escolha. O padrão foi estabelecido no momento em que você o incorporou. Descansar, no final, não é inação. Embora para a mente lógica possa parecer assim, é a forma mais elevada de ação, porque é a ação que ocorre no invisível, na oficina interna, onde a realidade nasce. Requer uma decisão inabalável de permanecer no estado de realização, sem ceder aos velhos hábitos de dúvida ou controle. Este descanso não é a passividade de esperar que algo aconteça, é a compostura de saber que já aconteceu. Dessa postura, cada movimento que você faz no mundo exterior flui de alinhamento em vez de ansiedade. O trabalho de Bruce Lipton na biologia celular oferece o espelho científico para essa verdade. Ele ensina que uma vez que a mente subconsciente aceita um novo programa, ela executa esse programa automaticamente, sem esforço, sem demora. Assim como seu coração bate sem seu comando consciente e seus pulmões respiram sem instrução constante, seu subconsciente executa o padrão interno que lhe foi dado.
Quando você o impressiona com a sensação do desejo realizado, ele começa a trabalhar de maneiras sutis e harmoniosas para alinhar suas condições externas com esse estado interior. Você pode se pegar falando palavras que não planejou, fazendo escolhas que parecem sem esforço, ou entrando em encontros que parecem quase perfeitamente cronometrados para serem acidentais. Estas não são coincidências, são os meios tomando forma. Imagine um termostato em uma sala silenciosa. Você define a temperatura e o sistema entra em ação sem alarde, fazendo microajustes até que o ar corresponda à sua configuração escolhida. Não é necessário verificar a cada poucos minutos ou lembrar o alvo. Mesmo quando a temperatura flutua, o sistema se corrige automaticamente. Da mesma forma, quando você ajusta seu estado interior à realidade que escolheu, a vida se ajusta a esse estado, não através da força, mas através de uma resposta natural. Pode convocar pessoas, oportunidades ou ideias que você nunca havia considerado, cada uma um fio na tecelagem dos meios. É aqui que muitos lutam, porque a mente está condicionada a acreditar que o controle garante segurança. Ele quer mapear cada passo, antecipar cada resultado e proteger-se contra cada possível atraso. No entanto, ao fazer isso, ele inconscientemente afirma a ausência do que você deseja, porque trata isso como algo que deve ser construído peça por peça, em vez de algo já completo no invisível. Descansar no fim pede que você troque o conforto do controle pela certeza da fé. Convida você a viver no final de forma tão plena que os meios pareçam menos construção e mais descoberta. Quando você realmente descansa no final, não se preocupa se as condições ao seu redor ainda o refletem. Você entende que a realidade externa está sempre em movimento, alcançando a verdade interior que você estabeleceu. Você não mede mais o tempo pela ausência de resultados, mas pelo aprofundamento da sua incorporação. Cada dia torna-se uma expressão do estado que você escolheu, e nessa expressão, o próximo passo se revela sem esforço. Você pode descobrir que o que antes parecia urgente agora parece inevitável, e nessa inevitabilidade, há uma força calma que não pode ser abalada. Este estado de descanso não é sobre ignorar o mundo físico, mas sobre movê-lo como alguém que já está completo. Suas conversas, suas decisões, até mesmo a maneira como você segura seu corpo, começam a carregar a autoridade silenciosa da realização. Você pode notar que as pessoas respondem a você de maneira diferente, que oportunidades surgem sem que você precise forçá-las e que soluções aparecem para problemas que antes você achava impossíveis de resolver. Você está vivendo como aquele para quem isso já aconteceu. Se você deseja testar isso, não precisa começar com grandes transformações. Escolha um desejo e vista-o internamente como se já fosse a sua realidade. Sinta as mudanças sutis na forma como você pensa, fala e se move. Observe como o mundo se curva, muitas vezes de maneiras imperceptíveis no início, para encontrá-lo lá. Quanto mais você incorpora isso sem verificar ou ajustar, mais rapidamente os meios se alinham, porque você removeu o único obstáculo real, a vibração da espera. Nos próximos 7 dias, viva como se o fim não fosse algo para o qual você está se movendo, mas algo no qual você já entrou. Isso não é fingir, é alinhar. É escolher a presença em vez do adiamento, a incorporação em vez do esforço. Cada vez que sentir o impulso de medir o progresso ou questionar o timing, retorne ao silêncio sabendo que os meios não são da sua preocupação. Eles já estão em movimento. Descanse no final e deixe os meios alcançarem. E na quietude desse descanso, você percebe que o quando já começou. Começou no momento em que você decidiu ser aquele que já é. E se você quiser levar o que acabou de sentir aqui ainda mais fundo na sua própria vida, há algo esperando por você no comentário fixado. Está lá por uma razão. Porque agora é o momento em que você está mais pronto para vê-lo.